noite, igreja. Graça e paz. Abra a tua Bíblia em Josué, no capítulo 22. Josué, capítulo 22. Pede para o Carlos aumentar o volume um pouquinho. Amém? Todos acharam? Página 284. Aqui Josué, ele chama os Rubeenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés para que eles retornem à terra deles, propriedade deles, que era do outro lado do Jordão. Visto que havia cumprido sua palavra, porque aqui neste momento, estas duas tribos, mais a meia tribo de Manassés, no tempo de Moisés, eles pediram para Moisés deixarem que eles ficassem antes de chegar até a Canaã, ali no meio, perto do Jordão. E Moisés foi orar a respeito disso, para saber o que Deus achava, se eles poderiam ficar ali. E Deus assim permitiu que eles ficassem, mas desde que eles pelejassem junto com os seus irmãos, com toda a tribo, para conquistar a terra prometida. E assim eles cumpriram a palavra. Eles falaram, não, nós queremos ficar aqui, mas nós vamos ajudar os nossos irmãos. E assim aconteceu. Então, neste momento, Josué falou, já conquistamos, então vocês quiserem voltar, vocês podem voltar. E neste momento, Josué então abençoa eles, para que eles voltassem, e dá um conselho para eles. Fala, olha, continue no caminho do Senhor, continue obedecendo a lei do Senhor, não desvie os seus caminhos, e assim deixou eles irem e abençoar, e abençoou. E aí no versículo 10, diz assim, e quando eles chegaram ao limite, os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar junto ao Jordão, um grande altar para serviço. Então, neste momento, eles erguem um altar. Mas o povo de Israel, quando vê aquele grande altar, eles pegam em suas mentes, imaginam, eles estão afrontando o Deus de Israel. Eles querem voltar, mas eles estão nos afrontando, porque eles estão fazendo um altar igual ao nosso Deus. E aí, então, eles se reúnem, todo o povo ali, e o sacerdote escolhe 10 príncipes de cada tribo para irem falar com eles. E assim acontece no versículo 12. E quando os filhos de Israel ouviram isto, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para subir e guerrear contra eles. Porque neste momento, quando eles sabem disso, eles falam, nós vamos fazer guerra, nós vamos expulsá-los daqui. Então, assim aconteceu no versículo 16. Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta que cometeste contra o Deus de Israel? Ao vos desviardes neste dia de seguir ao Senhor, por teres edificado para vós um altar, para que pudesseis vos rebelar neste dia contra o Senhor? A iniquidade de Peor é demasiado pequena para vós? Essa iniquidade de Peor foi quando Balaão e Balaque, eles se reuniram os dois para amaldiçoar o povo de Israel. Mas eles não conseguiam, então eles falaram, bom, então vamos pegar as moabitas para que elas seduzem os homens de Israel. E assim aconteceu, e houve uma praga naquele momento, e morreram vários homens, e assim então eles pudessem amaldiçoar. Então ele está falando, você não lembra o que aconteceu? Vocês não lembram o que vocês fizeram, o que o nosso povo fez? Vocês querem continuar com essa idolatria, com esses
falsos deuses? E aí nós vamos passar para o 21. Então, os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam e disseram aos cabeças dos milhares de Israel. Agora nós vamos para o 26. Portanto, dissemos, preparemo-nos agora para edificar um altar, não para oferta queimada, tampouco para sacrifício, mas para que ele possa ser uma testemunha entre nós e vós, e as gerações depois de nós, para que possamos fazer o serviço do Senhor diante dele, com as nossas ofertas queimadas e com os nossos sacrifícios, com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não possam dizer aos nossos, em tempos vindouros, vós não tendes parte do Senhor. Vira um pouquinho só a tua página. Na terceira coluna do comentário, na parte em resposta. Então diz assim, todos acharam? Vira um pouquinho a página. Volta a página, desculpa, volta a página. Página 285. Na página 285, no comentário abaixo, na terceira coluna, está escrito assim, em resposta. Em resposta, os acusados explicaram que o seu altar não se destinava a sacrifício, mas sim simplesmente a ser uma testemunha de que, embora separados pelo rio, eram eles da mesma fé que seus irmãos de Canaã. Tinha receado de que nos anos futuros pudessem seus filhos ser excluídos do tabernáculo, como que não tendo parte em Israel. Então, esse altar construído segundo o modelo do altar do Senhor, em Siló, seria uma testemunha de que os seus construtores eram também adoradores de Deus. Então, neste momento, eles pegam e vão falar por que eles fizeram aquele altar, que era para ser testemunha, porque eles não foram na Canaã, eles ficaram um pouquinho depois, antes do rio, né? E aí eles falaram, mas nós somos irmãos, nós continuaremos a adorar o mesmo Deus. E aí no versículo 30, do capítulo 22, e quando Finéias, o sacerdote e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, ouviram as palavras que os filhos de Rúben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés falaram, e ficaram satisfeitos. Lidando com o que é presunção? O ato de presumir, ou seja, tirar uma conclusão baseado em indícios, dicas ou aparências. Então, naquele momento, o povo de Israel, vendo aquele altar que eles construíram, eles então tiveram essa conclusão que eles estavam adorando a outros deuses. O termo presunção se originou a partir do latim, que significa ideia antecipada. É muito comum tirarmos conclusões precipitadas, utilizando somente a imaginação, a respeito daquilo que vemos, ouvimos ou vivenciamos. E este é um grande pecado na minha vida. E eu digo porque ainda é. Porque eu ainda estou clamando pelo arrependimento. Como eu disse para vocês há alguns meses, o Senhor tem estado comigo em uma grande reforma.
E uma das reformas que ele quer fazer e tem feito na minha vida é uma dificuldade muito grande que eu tenho de dialogar. E principalmente no meu relacionamento com o meu marido. Há uma grande dificuldade de manter esse relacionamento. E eu comecei então a pedir para o Senhor, ele coloca os pontos, eu coloco os meus, e eu comecei a pedir isso para o Senhor, orando e jejuando muito a respeito das falhas, o motivo pela dificuldade dessa não haver esse diálogo. Então, o Senhor não disse com essas palavras, mas pensando depois, ele falou, então eu vou te mostrar. Porque toda a vida meu marido sempre disse isso para mim. E fala, você, como é a palavra que ele fala? Você deduz as coisas, ele usa esse termo. Você fica deduzindo muitas coisas. E aí o Senhor, então, me coloca dentro de uma situação para que o meu caráter, para que eu pudesse realmente me ver, porque Jesus já me via assim. Mas ele me coloca numa situação onde ele mostra o que essa presunção, essa imaginação faz na minha vida e naqueles que estão perto. Alguns meses atrás, eu estava trabalhando na casa da Tati e eu vi um convite de aniversário, muito agressor, assim, muito mundano. E eu deixei ali, fiquei pensando naquele lugar, fiquei pensando naquelas coisas. Passaram-se alguns dias, eu vi um copo da festa. E ao invés de eu conversar com a Tati, perguntando para ela, tipo, numa boa, Tati, você deixou a Laura aí nessa festa tão mundana, ela iria me explicar as coisas, ela ia falar simplesmente o que tinha acontecido. Porém, por causa da imaginação, eu fiz a maior confusão, porque a Laura não foi nesse aniversário, e eu contei para a pastora sem tirar conclusões. Então, eu tive o pecado da presunção e o pecado de falso testemunho. E naquele momento, meu marido disse isso para mim. Falou, nossa, aí ele falou de novo, ele falou, você tem essa mania. Ele disse com essas palavras. E de lá então para cá, eu tenho clamado e pedido para o Senhor e tenho visto, hoje eu consigo ver, realmente, todas as vezes que eu tenho essa imaginação, que eu tenho essa dedução ou essa presunção. A imaginação é capaz, sim, de criar muralhas entre tirarmos conclusões precipitadas. E houve, sim, a maior confusão, uma grande muralha que foi feita entre eu e a família deles, mas graças a Deus nós nos resolvemos. Eu pedi perdão 2 vezes pelos 2 pecados que o Senhor assim mostrou e foi concluído. Mas isso acontece e o Senhor mostrando para mim. Está vendo o que você faz por causa dessa presunção no teu relacionamento com o teu marido? Muitos distanciamentos acontecem sem compreensão, pois os motivos não foram verbalizados. Julgamos situações e pessoas com base naquilo que está em nosso coração, naquilo que está na minha mente. E a palavra de Deus fala que o que nós devemos guardar? A nossa mente, porque dela procede o quê? O bem e o mal. E por muitas vezes nos enganamos, pois o nosso coração é mais enganoso de qualquer outra coisa, como está em Jeremias 17, 9. Então, como não ficarmos enganados a respeito que pensamos sobre os outros? Isso acontece muito na questão do relacionamento. Eu penso isso porque ele fez aquilo, porque ele não veio tal hora, e a gente não senta, modo de falar, sentar no sentido de perguntar, sem tirar, porque a gente já chega, a gente já quer levantar e colocar todas as nossas, aquilo que está dentro do nosso coração. Isso acontece também muito no relacionamento com os filhos. Nós não deixamos nossos filhos se explicar, nós já atingimos, acusamos. Tudo pode ser resolvido com um bom diálogo, permitindo a sinceridade. Se nós, assim, desde quando começou a igreja, a pastora sempre fala isso, a questão de ter uma boa comunicação, de ter um bom diálogo, mas precisamos, e uma das coisas que impede de termos um bom diálogo é a sinceridade.
de sermos sinceros, de perguntar realmente, de falar aquilo que eu estou pensando, mesmo que isso seja uma coisa feia. Quantas inverdades são faladas por aqueles que acabam presumindo? Tudo pode ser diferente se o diálogo prevalecer, independente da situação. E uma vez eu ouvi um vídeo, e o rapaz ele falava assim, porque toda a vida eu ouvi essa questão do diálogo, e isso não conseguia entrar na minha cabeça. E essa semana, eu não sabia que eu ia trazer essa ministração, porque eu comecei a estudar, porque aconteceu um fato no sábado, novamente a respeito disso, em casa. E eu comecei a estudar durante o sábado à tarde, à noite. E aí o Senhor começou a falar comigo, ele falou assim, uma maior dificuldade que você tem de se comunicar, de se dialogar, tem a ver com o déficit de atenção. Pessoas que têm déficit de atenção, elas têm dificuldade de organizar a sua mente e de passar isso com palavras. E isso impede, muitas vezes, de termos um bom diálogo. E aí, uma vez, eu ouvi um vídeo que ele dizia assim, o que é um diálogo? Um diálogo é você explicar o que está dentro do teu coração com palavras. Pode ser coisas ruins, como pode ser coisas boas. Mas se você colocar essa expressão como palavra, do modo correto, do modo certo, porque ia haver uma grande guerra se não houvesse uma comunicação entre as duas tribos e a meia tribo de Manassés. Porque eles foram e conversaram, eles explicaram, já não explodiram, já não vai, então vamos guerrear, eu vou mostrar, vou provar para você que o que eu estou fazendo é verdade. Converse, se expresse, explique e pergunte, pois a imaginação pode ser traiçoeira. E eu tenho meditado a respeito disso na minha vida. Converse, se expresse, explique e pergunte, porque essas presunções e hoje à tarde eu estava meditando a respeito disso, desde lá de trás, que isso veio lá, quantas coisas, quantas confusões. E por isso que nós iremos cantar, eu preciso de ti. Com essas palavras que eu disse para o Senhor, Senhor, eu preciso. Porque eu vejo isso dentro, muito claro, hoje, dentro do meu coração. E o Senhor precisa, eu preciso estar muito perto, eu preciso muito de ti, para que o Senhor possa me ajudar a não ter mais essa, porque é rápido essas coisas, acontece muita rapidez, você vê uma coisa e já começa. Então o Senhor falou, agora você vai ter que ter um trabalho, um esforço, até isso, deixar esse hábito mal na tua vida. Que nesta noite você venha se levantar. Talvez o teu pecado não seja esse, talvez a tua dificuldade talvez não seja essa, mas que você possa pedir para o Senhor, Senhor, eu preciso de ti. Porque eu acredito que quanto que Jesus precisa entrar nos nossos relacionamentos. No nosso relacionamento dentro de casa, no nosso relacionamento no trabalho, no nosso relacionamento como igreja. Quantas confusões acontecem dentro da igreja por causa da presunção. Quantas confusões. Amém?